Olá, eu sou a Marcela e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a crase. Você sabe o que é o acento indicador de crase? Quando que a gente usa, quando a gente não usa? Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para mostrar para você que não é bicho de sete cabeças coisa nenhuma. Primeiro, vamos ter em mente que a gente marca o acento da crase somente quando vamos escrever. Ela é a fusão da preposição a com o artigo feminino a ou com o pronome demonstrativo. Por exemplo, o a com crase é igual à preposição a mais o artigo a. E a palavrinha aquele com a crase é a mesma coisa da preposição a com aquele e suas variações. A crase é então sinalizada pelo acento grave, que indica a contração de duas vogais iguais. Vamos ver os exemplos. Nós temos primeiro, a menina é bonita. Esse a, ele é um artigo, um elemento da frase que vai acompanhar o substantivo menina. Já em o carro é movido a álcool, o a é uma preposição, porque ele liga o movido até álcool. Nesses dois exemplos, a gente não tem a crase. Vamos lembrar que a crase a gente só usa quando a gente tem na própria frase a preposição a seguida do artigo feminino ou de aquele, aquela ou aquilo. Ei pessoal, sou a Bárbara e agora a gente vai entender melhor o acento indicador de crase examinando o exemplo. Quero assistir a novela hoje. Aqui nós usamos o acento grave. Mas por quê? Preste atenção. Os verbos, chamados de transitivos indiretos, eles não têm sentido completo, ou seja, exigem um complemento precedido de uma preposição. Esse complemento é chamado de objeto indireto. E, se essa preposição for a preposição a, já temos metade das condições para a crase. Aí, o próximo passo é verificar a presença do artigo feminino no complemento. Se sim, a crase. Vamos então analisar o exemplo. O verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição a depois dele, pois quem assiste, assiste a alguma coisa. E, como o complemento desse verbo é um substantivo feminino, novela, juntamos a preposição pedida pelo verbo com o artigo que determina a palavra novela, sendo assim obrigatório o uso do acento da crase. Também temos que prestar atenção aos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo e suas variações. Com eles, segue-se a mesma regra anterior. Se o verbo da oração exige um complemento precedido da preposição a, deve-se usar o acento de crase no a do pronome demonstrativo. No exemplo a seguir temos: dediquei minha vida àquela família. O verbo indicar, ele pede um complemento precedido da preposição a e se junta ao a inicial do pronome aquela, que se refere ao substantivo feminino família. Assim, temos a crase. Vamos colocar o acento, hein, gente? Eu sou o Rodrigo e vamos ver mais um caso. Há verbos que indicam destino que pedem um complemento adverbial regido da preposição a. Mesmo que eles sejam chamados de verbos intransitivos pela gramática normativa, ou seja, que não demandem um complemento de natureza nominal, é visível que eles precisam de um complemento. Nesse caso, de uma informação de lugar, o que chamamos de adjunto adverbial de lugar. Se esse lugar estiver determinado pelo artigo feminino a ou as, teremos uma situação de crase. Vamos examinar o exemplo. Eu vou à Bahia em janeiro. Quem vai a algum lugar. Já temos a preposição aí. Percebam que o estado Bahia é determinado pelo artigo a. Não dizemos somente Bahia nesse caso, ou o Bahia, dizemos a Bahia. Por causa disso, usamos o acento que indica a crase. Mas se fosse, por exemplo, vou a Belo Horizonte, não haveria o acento de crase porque nesse caso não nos referimos a essa cidade como a Belo Horizonte. Portanto, a mesma frase ficaria: vou a Belo Horizonte, sem o acento de crase. Ainda vamos abordar mais dois casos. Usa-se o acento de crase antes de numerais cardinais que indicam as horas. Por exemplo, vou sair de casa às 15 horas e o filme começa às 17h30. Agora vamos comparar estes dois exemplos. Por que temos uma situação de crase apenas na primeira oração? Você deve se lembrar sempre da regra geral. Precisamos de dois as. É o que temos no primeiro exemplo, a preposição a mais o artigo feminino no plural as. Observe que, do mesmo modo, também usamos artigo antes de 14 horas, de mais as. Isso se chama manter o paralelismo entre as duas estruturas. No segundo exemplo, note que não foi usado artigo antes de 14 horas. Temos apenas a preposição de. Essa mesma conduta vamos adotar para o outro numeral, ou seja, como não usamos o artigo a junto da preposição de, para manter o paralelismo devemos também fazer a mesma coisa com 16 horas, não usar o artigo. Então, gostou das dicas? Há casos que a gente pode ou não usar o acento da crase. Chamamos esses casos de facultativos, porque a escolha pode depender da intenção do autor, mas isso pode ser discutido em outra oportunidade. Por hoje é isso, bons estudos e muito obrigada!